Alguma vez você estava passando pelo supermercado ou pela farmácia e resolveu medir a sua pressão? Será que a pressão que você viu lá era realmente a pressão verdadeira? Isso é muito importante. Vamos falar sobre isso hoje? Todos nós sabemos que a pressão arterial é um fator que pode complicar a nossa vida. Ela pode aumentar a chance de ter infarto, derrame, aumento do tamanho do coração. Então a pressão tem que estar bem controladinha. Normalmente 12/8 é a pressão esperada, mas até 13/8 é considerada uma pressão tolerável. Mas a própria medida da pressão ela requer alguns cuidados. Então vamos falar sobre algumas coisas. Já viram aquela parte que vai até o braço, que é o manguito? Então, o manguito ele tem que ser adequado para o tamanho do braço da pessoa, ou seja, pessoas grandes com braços grandes deve ser medido com manguito grande, pessoas pequenas com manguito pequeno. Por quê? O manguito pequeno em pessoas grandes vai dar uma pressão muito aumentada e o manguito grande em uma pessoa pequena a pressão cai, então a gente não tem as pressões verdadeiras. Como deve ser medida a pressão? A pessoa não pode chegar andando, ou tomou café, ou estava correndo, chegar e medir a pressão. A pressão ela vai ser alterada. Então, sentada, com as pernas não cruzadas e um pouco descansadas, a pessoa vai ter uma pressão mais próxima do normal. A pressão arterial ela também deve ser medida por uma pessoa treinada, ou seja, ela tem que saber onde posicionar o equipamento, como utilizar o equipamento, até o som que ela vai ouvir quando ela coloca aquele aparelho, o esfigmomanômetro e o estetoscópio, para que ela saiba dizer qual que é a pressão maior e a pressão menor. Normalmente, essas pessoas mais treinadas, talvez elas não estejam na farmácia ou no supermercado ou em algum local público. Elas estão mais em hospitais, centros de saúde, consultórios médicos. E se você tem um aparelho e mede a pressão em casa, como é que você deve tratar disso daí? Bom, o aparelho melhor é esse que precisa de duas pessoas para medir. Caso você tenha aquele aparelho digital que ele se encaixe na parte superior do braço, esse é o mais adequado do que aquele que vai na região do pulso. Se você estiver com a sua pressão dentro dos parâmetros recomendados pelo seu médico, não pare de tomar a sua medicação, não pare de fazer o controle do sal na sua dieta e principalmente não pare de ir ao seu médico. Ele vai querer saber como que está a sua pressão e se tem outros fatores. Eventualmente ele pode querer um exame de sangue, um eletrocardiograma ou outro tipo de avaliação. Então essas são algumas recomendações para aquelas pessoas que gostam e que eventualmente medem a pressão em farmácia ou em algum local público.